Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Investindo R$ 100 na prática. Então, estamos indo para o nosso terceiro episódio, terceiro mês do ano, e antes de mostrar onde foi que eu investi no mês de março, vou compartilhar com vocês algumas notícias da semana, do mês, que é muito importante para a nossa carteira. Iniciando aqui com a Itaúsa. A Itaúsa ela teve um crescimento de 3,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, ou seja, nos últimos 3 meses do ano de 2024, ela apresentou esse resultado. E esse resultado, comparado com o mesmo período de 2023, ou seja, em outubro, novembro, dezembro de 2023, ela teve uma alta, uma crescente de 16%. Então, isso mostra que é uma empresa que ela continua tendo crescimento. É muito importante a gente analisar antes de comprar uma empresa como que está essas características de crescimento, de lucro, de faturamento. E também é muito importante que essa empresa continue tendo esses resultados. Então, foi uma das coisas que eu analisei antes de começar a investir na Itaúsa e é muito interessante, é muito importante que ela continue tendo esses resultados positivos. Uma outra notícia que tivemos nessa semana, já mais próximo da data de hoje, foi a alta da nossa taxa de juros. Então, a taxa de juros estava em 13,25 e foi para 14,25, subiu um ponto percentual. Isso pode mudar muito o cenário dos investimentos, porque as pessoas tendem a procurar investimentos de renda fixa, que vai ter a sua rentabilidade totalmente atrelada a esse resultado, e elas até conseguem ter uma segurança maior para um resultado melhor. E analisando, verificando o nosso Bovespa, a nossa bolsa de valores, ela não teve tanta alteração com essa taxa de juros, com esse aumento da taxa de juros. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, também não. Pelo contrário, a gente vê aqui que no último mês, tanto o IFIX quanto a bolsa teve um aumento. Aí você pode me perguntar, Brando, por quê? Não faz sentido. Se a taxa de juros está subindo, se o investimento na renda fixa está pagando mais, com uma segurança maior, por que que a bolsa, por que que o IFIX, por que que a renda variável subiu em média nesse último mês? É muito simples. Isso porque o mercado ele reage com expectativas. E o mercado já estava esperando, já estava aguardando um resultado de alta na nossa taxa de juros. Então, como a taxa de juros trouxe aquilo que o mercado já estava esperando, ele reage de uma maneira mais positiva. Então, começa a se criar uma expectativa que a queda de juros está próxima de ocorrer aqui no nosso país. Por isso, as pessoas já estão se posicionando em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, já com a expectativa de alta lá na frente. Mas se vocês assistiram o último vídeo, vocês viram que eu trouxe muitas ações, muitos fundos imobiliários, inclusive que investimos, que estavam muito descontados. Então, por mais que estejamos passando por um cenário de juros altos, de inflação alta, tem ativos, tem opções de investimentos na renda variável que tem um desconto superior ao que o mercado vem demonstrando. E agora vamos verificar como que está a nossa carteira aqui antes de colocar as aplicações do mês de março. Então, nosso patrimônio está acima de R$ 200, 234, onde desse patrimônio investimos 194. Então, vocês vão lembrar que nos últimos 2 meses eu não consegui certinho, né, em cada mês colocar R$ 100 por conta dos valores dos ativos. Então, se eu não estou enganado, um mês foi 98 e o outro foi 94, 97, nessa média. Não atingimos o valor de R$ 200. Porém, com a rentabilidade que já estamos conseguindo, que está mais ou menos 3%, a gente já está atingindo essa marca de R$ 200. E em cima disso já tivemos mais de R$ 6 só de proventos. Isso aqui é uma coisa muito interessante, até porque o intuito da carteira, dessa carteira aqui, ela é focada em renda passiva, é focada em proventos. Mas é claro que é muito importante ter uma rentabilidade positiva, uma variação positiva, que é a diferença do valor que eu comprei para o valor que está hoje. Então conseguimos ver que aqui, na ação que investimos, na Itaúsa, ela está tendo um resultado positivo, e nos fundos imobiliários também. Então, principalmente aqui nos fundos imobiliários, eu falei muito sobre o desconto que estava tendo, aquela diferença do preço sobre o valor patrimonial, que estava tendo muitas oportunidades. Então, nesse último mês, já teve uma grande correção. É tanto que os dois fundos imobiliários que eu tenho aqui na carteira, eles já valorizaram muito em um curto espaço de tempo. Isso não é normal para fundo imobiliário. Por que isso ocorreu? Por conta do grande desconto que tinha.
Então conseguimos ver que aqui no QIS 11 estou com quase 5% de uma variação positiva e no KNSC 11 quase 4%. Então isso mostra o quão importante é você entrar no momento certo em um investimento, em uma aplicação. É claro que dificilmente vamos acertar a hora exata, que está na máxima da baixa, para começar a subir. Mas só em você ter um aporte constante em um momento de queda, isso já vai auxiliar muito na construção, por exemplo, de um preço médio, que é fundamental para o decorrer da sua carteira. Com base nisso, eu vou ter um direcionamento para fazer as aplicações do mês de março. Então, olhando aqui para a minha diversificação, está muito próxima daquilo que eu quero, que momentaneamente eu quero uma carteira com 60% de fundos e 40% em ações. Isso até bater o patrimônio de R$ 1.000. Então, eu estou caminhando para isso. E olhando aqui para as minhas ações, eu tenho apenas Itaúsa e eu tô com um grande percentual em Itaúsa. Mais de 40% da minha carteira está só em Itaúsa. Então, com base nisso, eu escolhi uma outra empresa para começar a diversificar a minha carteira na parte de ações, para eu começar a pulverizar esse valor que está somente em Itaúsa. E a empresa que eu escolhi foi o Bradesco, o Banco Bradesco, começar a fazer uma diversificação. Para quem lembra, quando eu comecei a investir lá na Itaúsa, eu falei que ela é uma holding, que ela administra algumas empresas e principalmente o Banco Itaú. É tanto que aqui naquela notícia da Itaúsa conseguimos ver que o resultado dela reflete ao belo desempenho do Banco Itaú. Então, sabendo que eu já tenho boa parte de Itaú dentro da Itaúsa, para mim não faz muito sentido comprar, por exemplo, a ação do Itaú, porque eu ia estar tendo mais daquele mesmo ativo, só que de maneiras diferentes. Então, para diversificar um pouco a questão do setor financeiro, eu escolhi o Bradesco, que é o segundo maior banco que a gente tem aqui no Brasil. Mas fora isso, fora a questão de tamanho, ele vem com um desconto tanto no seu PL, o preço sobre o lucro está abaixo de 10 quando a gente olha para a questão de banco, isso é um belo indicador, e o P sobre VP dele também está descontado, que é o preço sobre valor patrimonial. Ele vem pagando quase 9% de yield, que é o retorno que ele paga pelos lucros que a empresa vem tendo, em forma de dividendos, de juros sobre capital próprio. Isso vem diretamente para o nosso bolso e a nossa carteira é focada nisso. Fora isso, se olharmos para aquele formulário de pré-requisitos que o investidor 10 mostra aqui, por exemplo, é uma empresa que vem tendo lucro nos últimos 5 anos, vem tendo um ROI acima de 10%, a empresa que vem tendo um crescimento de receita, nunca deu prejuízo, enfim, coisas que eu acho muito interessante para estar adicionando aqui na minha carteira, claro, com foco em crescimento patrimonial e distribuição de proventos, de lucros, né? E quando olhamos para banco, para o setor financeiro aqui no Brasil, conseguimos enxergar um cenário muito positivo em cima disso. Porque banco ele sempre vai ganhar dinheiro, na crise ou sem estar na crise, com juros altos ou com juros baixos. Então, por isso que inicialmente as minhas principais ações estão mais voltadas para o setor financeiro. A Itaúsa como uma holding que administra várias empresas, principalmente o Banco Itaú, e agora começando a caminhar para o Banco Bradesco. Outro ativo que eu escolhi para investir no mês de março foi o QIS 11, inclusive é um ativo que eu já tenho na carteira, então eu estou apenas aumentando a posição. Ele continua tendo um desconto, ele está pagando um yield acima de 12%, isso dá mais ou menos 1% ao mês, até o momento isento de imposto de renda. Isso para quem quer construir renda passiva, para quem quer acumular patrimônio, é uma estratégia, é uma opção muito interessante. E vocês lembram que aqui no início eu mostrei que o IFIX ele vem tendo uma alta nesses últimos 30 dias. Por sequência, né, o Kiso ele também teve uma alta, mas ele continua com um desconto aqui de mais ou menos 7%. Um outro fundo que eu tenho aqui na carteira, o KNSC 11, que é um fundo de papel, ele já, bem dizer, pulverizou todo o desconto que ele tinha. Se eu não estiver enganado, a gente conseguiu comprar ele no mês passado, anteriormente, por quase 10% de desconto sobre o PVP dele. E agora ele já aumentou muito. Brando, e por que ele aumentou tanto? Porque ele é um fundo de papel, ele tem o seu investimento, as suas aplicações, a sua rentabilidade lastreada muito em dívidas, que está indexada na taxa de juros. Taxa de juros subindo, opções de investimento como fundo de papel tende a pagar mais com esse aumento. Brando, se ele tende a pagar mais, se ele tende a ter um retorno maior, por exemplo, ele está com quase 3% de retorno aqui nos últimos 12 meses, por que você não escolheu ele? Porque se ele está pagando mais,
ele tem uma tendência de ter um risco maior, até porque está indexado em dívidas. Não é porque o juros está subindo que a rentabilidade vai subir de uma maneira simples. Se está subindo os juros, pode ter uma dificuldade dos credores pagar, porque está ficando mais caro aquela dívida. Então, eu não acho tão interessante estar expondo boa parte da minha carteira em dívidas nesse momento, principalmente com a taxa de juros bem alta. Então, eu vou ampliar minha posição em fundos imobiliários. Como eu já falei, o intuito é ter aqui em base 60%, porém eu vou ampliar em um fundo de fundos que eu até já tenho, que eu acho interessante a gestão. Já mostrei para vocês em vídeo anterior. Ele é bem diversificado, ele tem muitos fundos interessantes e ele está tendo um retorno bom com um ótimo preço ainda. Como eu faço todo final de vídeo aqui, eu vou fazer a aplicação dos ativos que eu comprei nesse mês. Primeiro foi Bradesco, comprei BBDC4. Eu comprei 3 ações, saiu para mim no preço de R$ 12,47. E a minha outra compra foi um fundo imobiliário, foi o Kiso. Comprei mais 9 cotas a um valor de 7,6. Saiu por R$ 63,54. Vou atualizar aqui a minha carteira para a gente ver como que ficou. Para finalizar, verificando como que ficou a carteira, estamos com um patrimônio de R$ 300. A diversificação começou a acontecer aqui, como eu falei, né? Estava muito alta a minha exposição em Itaúsa, estava mais de 40, consegui reduzir aqui para 28, quase 30, ainda é alto, mas conforme a gente vai fazendo os aportes, eu vou conseguindo balancear da maneira mais ideal. E os fundos imobiliários também, com as novas aplicações, deu uma aumentada na diversificação. Ainda não estou na proporção ideal que eu quero, que é 60 fundo, 40 ações, mas estou caminhando para isso. O intuito é estar perto do grande objetivo, porque eu consigo balancear de uma maneira mais eficiente com os próximos aportes. Então, pessoal, é isso. Essas foram as aplicações do mês de março. Teve um novo ativo e um outro que eu já tinha, apenas aumentando a exposição. E fica uma grande lição, né, com o Itaúsa, de saber escolher o ativo, saber analisar, porque boas empresas, boas ações, bons investimentos tendem a trazer bons resultados para os investidores. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira trazer alguma sugestão, algum feedback, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha com um amigo e não perca os próximos vídeos.